Timóteo não era apenas um jovem comum. Sua jornada foi marcada por desafios intensos e uma fé inabalável que o transformou em um verdadeiro exemplo de dedicação. Criado entre duas culturas distintas, ele teve que aprender a navegar entre diferentes crenças e costumes, mas isso não o impediu de abraçar sua missão. Com coragem e determinação, aceitou o chamado de Deus, mesmo quando os obstáculos pareciam insuperáveis. Ao longo de sua vida, enfrentou resistências, pressões externas e até mesmo as limitações de sua própria condição física, mas, em vez de recuar, escolheu seguir firme, tornando-se um dos grandes nomes da fé cristã. Em cada passo, Timóteo demonstrou obediência e confiança em Deus. Mais do que isso, ele foi a prova viva de que, quando respondemos ao chamado divino, nossas limitações se tornam oportunidades para que a força de Deus se revele. Essa é a história de Timóteo. Um relato que inspira, desafia e nos lembra que o propósito de Deus nunca falha. Uma história de fé, coragem e fidelidade que, mesmo séculos depois, ainda fala aos nossos corações. Listra era uma cidade pacata, quase esquecida no tempo, onde as colinas pareciam sussurrar segredos antigos ao vento. Foi ali que Timóteo nasceu, em um lar marcado por contrastes. Seu pai, um grego de espírito racional, via a vida com pragmatismo, enquanto sua mãe, Eunice, carregava no coração a chama da fé judaica. Ela, por sua vez, aprenderá sobre as promessas divinas com sua mãe, Lloyd. Juntas, formavam um elo forte, tecendo histórias sagradas na alma do pequeno Timóteo. Desde cedo, ele parecia diferente. Não era apenas um menino atento, mas alguém que carregava um brilho especial nos olhos, como se um farol interno o guiasse para algo além do comum. Enquanto outras crianças corriam pelas ruas empoeiradas, Timóteo se sentava aos pés de sua mãe e de sua avó, ouvindo com fascínio os relatos sobre os grandes feitos de Deus. Sua infância, à primeira vista simples, na verdade estava sendo moldada pelo extraordinário. Sua casa era um mosaico de culturas, ecoando tanto a sabedoria dos gregos quanto as profecias judaicas. Timóteo crescia entre essas duas realidades, como um fio que unia mundos opostos. Quando sua mãe recitava os salmos, ele sentia algo vibrando em seu espírito, como se cada palavra tivesse sido escrita especialmente para ele. Era impossível não perceber que algo maior estava sendo plantado ali, mesmo que ele ainda não entendesse o que era. Os dias passavam em silêncio, como as águas de um rio que correm tranquilas antes de encontrarem as corredeiras, mas naquela calma, Deus já estava agindo, tecendo os primeiros fios do destino que o levaria a um encontro transformador. Os anos se passaram, e Timóteo cresceu. Seu rosto ainda trazia a expressão serena de alguém que buscava compreender o mundo ao seu redor, mas havia algo nele que chamava a atenção de todos em Listra. Ele era jovem, sim, mas sua maturidade impressionava. Quem o via nos encontros da comunidade cristã percebia que sua fé não era apenas uma repetição do que aprenderá com a mãe e a avó. Não, era algo mais profundo, como uma árvore que se enraiza além do visível, buscando as águas que alimentam o invisível. Conhecido por sua gentileza e por uma calma que contrastava com a intensidade de sua dedicação, Timóteo não apenas ouvia a palavra de Deus, mas a vivia, tornando-se um instrumento poderoso nas mãos do Criador. Quando falava, suas palavras ressoavam como uma melodia cuidadosamente composta, carregando não apenas conhecimento, mas também uma sabedoria que transcendia sua idade. Os anciãos da comunidade rapidamente perceberam que havia nele algo especial, um brilho que parecia não pertencer a este mundo. Os cristãos que passavam por Listra sempre partiam com algo a dizer sobre aquele jovem. Ele se tornará uma referência, uma chama que mantinha a comunidade aquecida em tempos difíceis. Mas Timóteo, com toda a sua humildade e quietude, nunca se enxergava dessa forma. Para ele, a fé era uma jornada a ser percorrida, passo a passo, sem imaginar exatamente onde o caminho o levaria. Foi nesse contexto que ele começou a ouvir histórias sobre um homem chamado Paulo, um missionário destemido que percorria cidades, proclamando a mensagem do Messias com uma paixão avassaladora. Timóteo ficava intrigado, imaginando como seria encontrar alguém assim, alguém que parecia carregar um fogo semelhante ao que ardia em seu coração. E então, em um dia aparentemente comum, o inesperado aconteceu. A manhã amanheceu tranquila em Listra. O mercado fervilhava de vozes, o aroma de pão recém-assado se espalhava pelo ar, e os moradores seguiam suas rotinas. Timóteo, como de costume, estava em casa, auxiliando Eunice com as tarefas e ouvindo atentamente as passagens que sua mãe lia em voz alta. Mas, naquele dia,
Algo diferente estava prestes a acontecer. A notícia se espalhou rapidamente, como fogo em palha seca. Paulo, o missionário de quem tanto falavam, havia chegado à cidade. Ele não estava sozinho. Acompanhado de Silas, trazia consigo histórias de curas, milagres e palavras que transformavam até os corações mais endurecidos. Sua presença na praça principal causava alvoroço. Pessoas se reuniam, algumas movidas pela curiosidade, outras carregando no olhar a esperança de um novo começo. Timóteo, tomado por uma inquietação irresistível, decidiu ir até lá. Quando avistou Paulo, não viu apenas um pregador. Havia algo naquele homem que o deixava sem palavras, uma presença que carregava a força de um trovão. Paulo falava com intensidade, sua voz cortava o ar como lâminas que revelavam verdades profundas. Ele falava de Jesus, do Messias, do Salvador. Para Timóteo, cada palavra parecia ecoar dentro de si, como se desvendassem um chamado que ele já sentia, mas nunca havia conseguido expressar. Então, em um momento que parecia congelar o tempo, os olhos de Paulo se encontraram com os de Timóteo. Foi como se o missionário enxergasse além do que era visível, percebendo não apenas um jovem atento, mas um potencial que Deus havia plantado ali desde o princípio. Paulo via, refletida naquele rapaz, a fé viva de Eunice e Lloyd. Mas via também algo ainda maior, uma disposição inabalável para seguir o chamado divino, custasse o que custasse. Após encerrar sua pregação, Paulo se aproximou de Timóteo. O momento foi simples, mas carregado de significado. Algumas palavras foram trocadas, e ficou claro que aquele encontro não era uma coincidência. Era o começo de algo que mudaria suas vidas para sempre. O encontro deixou Timóteo inquieto. Não era apenas admiração. Era como se um sino invisível tivesse soado dentro dele, chamando-o para algo muito maior. Enquanto as pessoas voltavam às suas rotinas, ele permaneceu ali, pensativo, como alguém que, ao olhar para o horizonte, percebe que há muito mais além do que os olhos podem ver. Não demorou para que Paulo o procurasse novamente, desta vez com uma proposta que mudaria tudo. Com uma conversa firme, mas repleta de carinho, ele deixou claro que enxergava em Timóteo um propósito especial. Mas Paulo não falava apenas com palavras. Seus olhos diziam mais. Os olhos de Paulo carregavam marcas de quem já havia sofrido por Cristo e sabiam reconhecer aqueles que estavam dispostos a fazer o mesmo. Timóteo sentiu o peso daquela responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, uma paz inexplicável inundou seu coração, como se finalmente tivesse encontrado o caminho que sempre buscou. No entanto, havia um obstáculo a ser enfrentado. Embora sua mãe fosse judia e ele tivesse sido criado segundo as Escrituras, o fato de seu pai ser grego representava um desafio. Paulo, conhecendo as barreiras culturais e as possíveis resistências dos judeus, sabia que para facilitar o ministério de Timóteo, ele precisaria ser circuncidado. Era uma exigência dura, um sacrifício significativo, mas Timóteo não hesitou. Sua resposta foi simples e direta: ele faria o que fosse necessário para servir. Esse ato de obediência e entrega não foi apenas um rito físico, mas um selo de sua disposição total. Ele não era apenas um discípulo. Era um filho espiritual de Paulo, alguém que compartilhava não apenas dos ensinamentos, mas também da missão e do propósito divino. A partir daquele momento, Timóteo não era mais apenas o jovem tímido de Listra. Ele estava pronto para sair de sua terra natal e enfrentar o desconhecido. Sob a orientação de Paulo, daria seus primeiros passos em terras distantes, encararia perigos e testemunharia o poder transformador do Evangelho. Com a poeira da estrada subindo sob seus pés, ele sentia que sua vida nunca mais seria a mesma. Ao lado de Paulo, Timóteo começou a entender o verdadeiro significado do chamado. Cada cidade que visitavam era uma nova oportunidade de ver a fé em ação, mas também um lembrete constante de que seguir a Cristo não era um caminho fácil. Em cada passo, ele se via confrontado com a realidade de uma fé que exigia mais do que palavras. Exigia coragem. E, muitas vezes, exigia sacrifício. Em Filipos, ele testemunhou algo que marcaria sua alma para sempre. Paulo e Silas libertaram uma jovem possessa, mas essa ação despertou a fúria da cidade. Timóteo viu os dois serem açoitados e lançados na prisão. Ele viu o sangue, a dor, as correntes. Mas, naquela mesma noite, ouviu algo que jamais esqueceria: cânticos ecoando das celas, louvores que ressoavam mesmo em meio à dor. Ali, ele compreendeu uma verdade profunda: seguir a Cristo era andar na luz, mesmo quando tudo ao redor parecia trevas. De Filipos a Tessalônica, depois a Bereia,
A jornada continuou. Em Tessalônica, enfrentaram perseguição feroz e tiveram que partir às pressas. Em Bereia, encontrou pessoas que buscavam as Escrituras com avidez, mas também viu a resistência dos que rejeitavam a verdade. Cada cidade era uma mistura de aceitação e oposição, esperança e conflito. E Timóteo não era apenas um espectador. Ele levava mensagens, fortalecia os irmãos na fé e ajudava Paulo em tudo que podia. Mesmo diante da pressão crescente, sua determinação apenas se fortalecia. Era como se, a cada desafio, uma nova chama se acendesse dentro dele. Foi nessa jornada, repleta de provações e aprendizado, que Paulo começou a confiar a Timóteo responsabilidades ainda maiores. O jovem discípulo já não era apenas um ajudante, mas um pilar na missão. Então, veio a maior prova de todas, a liderança da igreja em Éfeso. Quando Paulo anunciou que confiaria a Timóteo o comando daquela comunidade, muitos se mostraram céticos. Ele era jovem demais para algo tão grande. Éfeso não era uma cidade qualquer. Era uma metrópole movimentada, repleta de desafios. A igreja local enfrentava heresias, conflitos internos e a pressão constante do mundo ao redor. Para qualquer líder, essa seria uma tarefa pesada. Para Timóteo, poderia parecer impossível. Timóteo chegou a Éfeso com o coração ansioso, mas cheio de fé. As ruas da cidade pulsavam com o barulho dos mercadores, viajantes e devotos do grande templo de Ártemis, que se erguia imponente como uma sombra sobre a cidade. Ele sabia que sua missão ia além de apenas cuidar de uma congregação. Estava defendendo uma verdade que muitos não queriam ouvir. Mas mesmo diante desse cenário desafiador, ele não recuou. A coragem que aprenderá ao lado de Paulo agora precisava ser colocada em prática. No início, a caminhada foi difícil. Muitos questionavam sua juventude, duvidavam de sua experiência e olhavam para ele com desconfiança. Mas Timóteo não se deixava abalar. Ele se lembrava das palavras de seu mentor: ninguém te despreze por seres jovem, mas ser um exemplo para os fiéis. E assim, dia após dia, não apenas pregava, mas vivia aquilo que ensinava. Sua idade não era um obstáculo para o poder de Deus agir. Ainda assim, os desafios não cessavam. Havia falsos mestres infiltrados na igreja, espalhando doutrinas distorcidas como ervas daninhas crescendo no campo da fé. Timóteo precisou ser firme, mas também sábio. Ele usava as Escrituras como sua espada e o amor como sua armadura. A cada dia, sua confiança crescia, não em si mesmo, mas naquele que o havia chamado. E, em meio às lutas, um suporte inestimável chegava até ele: as cartas de Paulo. Essas cartas eram mais do que meros escritos. Eram âncoras em meio às tempestades, sustento em tempos de incerteza. Em cada linha, Timóteo sentia como se seu mentor estivesse ali ao seu lado, guiando-o, encorajando-o, preparando-o para os desafios que viriam. Mas as cartas não traziam apenas conforto. Também carregavam alertas sobre os perigos que cercavam a igreja. Falsos mestres, divisões internas, lobos em pele de ovelha. Em meio a tantas palavras, um chamado ecoava com força dentro dele. Timóteo sabia exatamente o que Paulo queria dizer. Ele se lembrava do momento em que mãos foram impostas sobre sua cabeça, quando foi consagrado ao ministério. Havia uma chama dentro dele, uma vocação inegável, mas Paulo parecia temer que os ventos das dificuldades pudessem apagá-la. De volta a Éfeso, enfrentou perseguições e desafios, mas permaneceu firme. Sua vida não foi marcada por glória humana, mas pela fidelidade ao chamado de Deus. A história de Timóteo nos ensina que Deus não escolhe os mais fortes, mas os que confiam e obedecem. Ele nos lembra que a força verdadeira está na coragem de seguir em frente, mesmo diante do medo. Seu testemunho continua vivo, inspirando aqueles que desejam viver com propósito e fidelidade.